história de hoje, nós vamos entender sobre um grande juízo que Deus mandou sobre a terra. O juízo que mais se assemelha ao juízo final que está descrito lá no livro de Apocalipse. Antes de nós estudarmos o tema de hoje, eu queria relembrar dois do anterior. Primeiro, no livro de Judas, capítulo 1, verso 7, nós entendemos que Deus lançou um fogo eterno sobre as pessoas. E no livro de Sofonias, capítulo 2, verso 9, a Bíblia nos diz que Sodoma e Gomorra se transformou em um lago de sal. A partir de agora, vamos estudar a mulher que quase escapou. Essa história começa no capítulo 13. Abraão e Ló, quando saíram das suas terras e peregrinaram ali, os seus rebanhos cresceram. E os pastores de Abraão começaram a ter discussão com os pastores de Ló. Então chegou um momento em que não se aguentava mais aquelas brigas. Abraão e Ló sobem a um alto monte e dali eles avistam duas campinas. Uma um pouco mais seca, uma tinha um vale bonito, verdejante e um rio ali descendo. Então Abraão diz a Ló que ele pudesse escolher. Se ele escolher ir para a direita, Abraão escolheria ir para a esquerda. O grande erro de Ló aqui foi não dar a Abraão a oportunidade de escolha. Educadamente, Ló deveria dizer, não, escolha você. Mas Ló observou ali aquele vale e disse, eu quero ir para aquele vale. E no capítulo 13, Ló e sua família descem para o vale onde estava posicionada a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Você sabe que muitas cidades aqui no Brasil, elas começaram a ser construídas justamente às margens de rio, em lugares onde havia prosperidade. E assim foi o que aconteceu com Ló. Naquele lugar, Ló passou por muitos problemas, inclusive ser sequestrado, e Abraão teve que ir resgatá-lo. No capítulo 18 do livro, então chega um momento crucial, em que aquela cidade, ela começou a volumar os seus pecados, se tornou tão grande, que o próprio Deus, com dois anjos, desceu para fazer uma visita a Abraão, lhe dar uma boa notícia do nascimento de Isaac, e dizer a Abraão que Ló estaria morando em uma cidade em que seria subvertida pelo juízo de Deus. No capítulo 18, no verso 20 do livro de Gênesis, olha o que está escrito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Perceba que o que está escrito aqui é bem semelhante do que está escrito no livro de Gênesis, lá na destruição pelo dilúvio, e é aquilo que está reportado para os dias de hoje. As coisas ruins aumentando e se multiplicando. Aqui Deus está dizendo a Abraão que a história de Sodoma e Gomorra estava para chegar ao seu fim, porque a sua maldade havia se avolumado de uma tal forma que Deus não mais deixaria aquele lugar existir. Do verso 22 ao verso 33, Abraão então, ele entra como um intercessor, não somente de Ló e de sua família, mas também de todo o povo ali da cidade de Sodoma e Gomorra e circunvizinhança. Ele começa dizendo o seguinte, Senhor, e se lá tiver 50 justos, o Senhor destruiria essa cidade por conta de 50 justos? Aí Deus olha para Abraão e diz, não, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu, por amor a esses, não destruirei a cidade. Abraão pensa mais um pouquinho e diz, Senhor, e se faltar 5 para completar aí os 50, o Senhor destruiria? Deus disse, não, Abraão, pelos 45, por amor aos 45, não destruirei. Abraão então diminui mais 5, Senhor, e se tiver 40, Senhor, o Senhor vai destruir? Deus disse não. Aí ele diz, e 30, Senhor? Aí Deus disse não. E 20, Senhor? Não. Abraão pensou e disse, e se tiver
tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade pelos 10. O Senhor diz, pelo amor aos 10, não destruirei. O problema é que não havia 10 pessoas justas ali naquela cidade. Os anjos, 2 anjos, vão até ali a cidade de Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo ali. No capítulo 19 é onde verdadeiramente se desenrola a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos foram visitar a cidade para ver o que de fato estava acontecendo ali. No capítulo 19, verso 1, aqui está dizendo que eles chegaram perto ali do sol se pôr. Ló, no verso 2, vê que eram 2 estranhos, e para que não tivesse nada com aqueles 2 estranhos, Ló os convida para a sua casa. No versículo 3, Ló insiste com muita ênfase para que aqueles anjos fossem até sua casa. E de fato os anjos vão até sua casa. Ali eles jantam, e o verso 4, olha só o que diz: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma e Gomorra, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Aqui está dizendo que os homens de Sodoma e Gomorra, ao verem que Ló hospedou ali aqueles seres estranhos, eles foram ali até a casa de Ló e foram reivindicar. O verso 5 diz o seguinte: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora para que nós possamos abusar deles. Esse talvez fosse o grande problema da cidade de Sodoma e Gomorra. Por que Ló insistiu aqueles homens de irem para a sua casa? Porque Ló sabia que aqueles homens iam ser de alguma forma abusados. Outra coisa interessante aqui no texto é que homens velhos e jovens e moços estavam participando, achando tudo aquilo normal. E eles queriam abusar aqueles visitantes. Você já imaginou você numa cidade como a cidade de Sodoma e Gomorra, fazendo uma visita e ser abusado sem quê e nem para quê? De alguma forma, hoje nós também somos abusados. Às vezes eu estou aqui na minha casa, tranquilo, alguém liga o som aqui com músicas que eu não quero ouvir, com músicas horríveis, depravantes, humilhantes para a mulher. Eu não quero ouvir isso. Mas eles colocam em toda altura, me fazendo participante sem eu querer participar. Então Ló parte para defender aqueles homens, inclusive oferecendo as suas 2 filhas virgens em lugar daqueles homens. O povo não aceita, e inclusive fazem muitas reclamações acerca de Ló. Olha o que a Bíblia diz no verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremetaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Aqui, esse texto me deixa até feliz com Ló, porque parece que Ló observava as coisas e não se misturava ali com as coisas que aquele povo fazia. E eu percebo que ele constantemente aconselhava, não faça isso. E aqui eles estão com raiva, dizendo: você quer ser juiz, você quer ser o bonzão? Às vezes nós crentes passamos por essas situações, né? Não faça isso não e tal, e algumas pessoas nos acharem assim como estão achando aqui com Ló. No verso 10 diz o seguinte: porém os homens, os anjos, estenderam a mão e fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que cessaram a procurar a porta. A partir de agora, os anjos vão notificar para Ló
que a cidade vai ser destruída e que ele precisa correr o mais rápido possível para tentar salvar a sua família. E Ló sai desesperado, procure seus filhos, suas filhas, as noras, procure todos, falem com os familiares dele, diga que vai ser destruída. E Ló saiu correndo, falando de porta em porta, passou ali desde o momento um pouco posterior ao pôr do sol até o clarear do dia, batendo de porta em porta, explicando um a um o que ia acontecer. Mas olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que diz o verso final. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles acharam que aquilo era uma piada, eles acharam que aquilo era uma brincadeira. E Ló acabou assim, não conseguindo uma única pessoa fora de sua casa para se salvar. Ao amanhecer, verso 15, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Percebam aqui que o mesmo castigo que cairia sobre a cidade poderia cair sobre qualquer um deles, caso eles não observassem aquilo que Deus pediu, quer seja a mulher de Ló, os seus filhos, ou ele próprio. Se eles desobedecessem, o mesmo castigo que cairia em um, cairia sobre o outro. No verso 17, diz o seguinte: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Aqui é interessante também, é que Ló não aceita a opinião do anjo, já que ele diz: sobe para a campina. Ló vai dizer: não, tem uma cidadezinha ali chamada Zoar, deixa a gente ir para lá. Os anjos permitem, e Ló vai para a cidade de Zoar. Vamos ver o que acontece ali? Saindo, verso 23, saindo o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Perceba que no verso 15, a Bíblia diz que o mesmo juízo que cairia sobre a cidade, cairia sobre um deles se ele se perdesse. Nesse caso, a mulher de Ló olhou para trás. Então ela foi transformada numa estátua de sal. Quando lemos Sofonia 2:9, a Bíblia diz que aquela cidade de Sodoma e Gomorra hoje é um lago de sal. E o fogo eterno, que está lá em Judas 1, verso 7, aquele fogo eterno se transformou em sal. O fogo é eterno não porque queima eternamente, mas porque uma vez que caiu sobre eles, nunca mais aquelas pessoas ressuscitarão novamente. Assim acontecerá na volta de Jesus, quando ele vier com a cidade santa. No livro de Lucas, no capítulo 17, o verso 32, Jesus disse bem claro: lembrem-se da mulher de Ló. Como nunca, hoje, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos nos contaminar. Lembrem-se da história da mulher de Ló, foi a única pessoa que Jesus pediu para a gente lembrar. Então, lembre-se dessa história, para que você não possa olhar para trás, para que você não possa ficar apaixonado por esse mundo e esquecer do mundo por vir. A Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Meu amigo e minha amiga, hoje chegou o tempo de nós nos prepararmos. Nós não podemos nos misturar
com a Sodoma e Gomorra que está o nosso mundo hoje. Nós não podemos nos fazer participante do nojo que se encontra esse mundo. Hoje, neste momento, talvez Deus esteja dando para nós, nesse momento de quarentena, um momento de reflexão. Chegou o seu momento, o meu momento, de nós entendermos se nós queremos continuar fazendo parte dessa Babilônia, dessa Sodoma, dessa Gomorra, ou se nós queremos fazer parte do reino de Deus. Eu espero em Deus que você escolha Deus. Que Deus te abençoe.